Você sente uma fisgada pesada na panturrilha. As pernas parecem feitas de chumbo quando você tenta levantar da poltrona ou subir um lance curto de escadas. A maioria dos homens acha que isso é apenas o peso inevitável da idade, uma falta de alongamento ou o cansaço de uma vida inteira de trabalho. Mas a verdade clínica que quase ninguém te conta é muito mais alarmante. Essa fraqueza nas pernas, essa dor latejante que desce pelas coxas, está intimamente ligada àquela vontade urgente de ir ao banheiro de madrugada e àquela falha constrangedora na hora da intimidade. Existem 4 alimentos extremamente comuns, que provavelmente estão na sua geladeira agora mesmo, que estão inflando a sua próstata silenciosamente. E ao fazerem isso, eles roubam o fluxo sanguíneo que deveria nutrir os seus músculos e sustentar a sua ereção. Meu nome é doutora Bruna Machado. Sou urologista com mais de 15 anos de experiência de consultório, olhando nos olhos de pacientes todos os dias. Eu entendo a sua saudade de como o seu corpo funcionava. Eu conheço a frustração de se sentir refém de um organismo que parece enferrujar de dentro para fora. O declínio silencioso da sua vitalidade não é uma sentença do calendário. Ele é um déficit químico e nutricional severo, alimentado por escolhas diárias, que trava a sua circulação e desliga a sua força muscular. O que eu vou te mostrar hoje é que a verdadeira raiz desse problema pode ser corrigida de forma definitiva com compostos naturais muito específicos, que eu vou detalhar para você até o final do nosso vídeo. Deixe o seu nome e a sua cidade aqui nos comentários e se inscreva no canal agora. A informação que você vai receber nos próximos minutos tem o poder de resgatar a sua identidade masculina. Quero que você conheça a história do Roberto. Ele tem 64 anos e passou a vida inteira trabalhando como representante comercial. Ele viajava muito, dirigia horas a fio, carregava mostruários pesados. Era um homem ativo. Mas quando o Roberto sentou na cadeira do meu consultório, ele apoiava as mãos nos joelhos para conseguir se ajeitar. A respiração dele era curta. O cheiro forte de pomada de arnica tomava conta da sala. Ele me olhou com uma expressão de derrota e disse que o corpo dele estava quebrando em pedaços. A rotina do Roberto tinha se transformado em uma prisão particular. Tudo começava pela manhã. Ele preparava o café dele religiosamente. 2 fatias de pão de forma branco, besuntadas com margarina, um peito de peru processado que ele jurava ser dieta, e um copo de leite de soja que ele leu na internet que fazia bem para o coração. Ele adoçava o café preto com 2 colheres cheias de açúcar refinado. O Roberto não fazia ideia, mas ele estava ingerindo o quarteto da destruição prostática todos os dias antes das 7 da manhã. A farinha branca e o açúcar refinado são bombas de glicemia que rasgam o endotélio, a camada interna dos vasos sanguíneos. A margarina carrega gordura trans que solidifica nas artérias e bloqueia o sangue. Os embutidos como o peito de peru são entupidos de nitratos que disparam marcadores de inflamação direto para o sistema pélvico. E a soja, consumida daquela forma diária, age como um fitoestrogênio, um imitador do hormônio feminino que confunde o corpo do homem e abaixa a testosterona drasticamente. O resultado desse café da manhã não demorou a aparecer na vida do Roberto. As pernas dele começaram a falhar primeiro. Ele sentia cãibras noturnas violentas. A panturrilha repuxava enquanto ele dormia. Quando ele levantava no escuro, assustado com a dor na perna, a bexiga avisava que estava cheia. Ele caminhava mancando até o banheiro, pisando no chão frio, para ficar 2 minutos em pé esperando um jato de urina que saía fraco, pingando, molhando o sapato. Ele voltava para a cama com o coração acelerado e a perna doendo. Mas a dor física nas pernas era pequena perto da humilhação silenciosa que acontecia no quarto. O Roberto era casado com a Helena há 32 anos. Uma mulher paciente, companheira. Em uma noite de sábado, eles estavam assistindo televisão, o clima esquentou, ela encostou no peito dele. O Roberto sentiu o desejo. A mente dele respondeu. Ele tentou corresponder, tentou tomar a iniciativa. Mas quando ele se movimentou, uma pontada aguda na coxa direita o paralisou. A perna falhou. E no exato momento em que a perna travou, a ereção, que já estava fraca e hesitante, desapareceu completamente. Sumiu. Ele recuou, virou de barriga para cima
e puxou a coberta. A Helena perguntou o que tinha acontecido. Ele mentiu. Disse que a dor na perna era insuportável, que o ciático estava atacado. Ela virou para o lado e apagou o abajur em silêncio. O Roberto ficou olhando para o teto, ouvindo a respiração da esposa, sentindo o cheiro da pomada de arnica que ele tinha passado horas antes, e chorou por dentro. Ele confessou para mim, com a voz embargada, que o pior sentimento do mundo para um homem é sentir que o corpo virou uma carcaça inútil, incapaz de dar prazer para a mulher que ama e incapaz de sustentar o próprio peso. Eu ouvi o Roberto em silêncio, deixei ele desabafar o peso daquela humilhação e então expliquei de forma cirúrgica o que a biologia estava fazendo com ele. O corpo dele não estava quebrando à toa. Ele estava sofrendo de uma cascata inflamatória severa. O açúcar, a margarina, os nitratos e a soja estavam alimentando uma enzima destrutiva no organismo dele chamada 5-alfa-redutase. Essa enzima tem um papel cruel. Ela encontra a pouca testosterona livre que o Roberto ainda produzia e a transforma em DHT, um hormônio extremamente tóxico quando está em excesso. O DHT age como um adubo venenoso para a próstata. Imagine a sua próstata como uma pequena ameixa. Sob o ataque diário do DHT, alimentado por aqueles 4 alimentos inflamatórios, essa ameixa começa a inchar e se transforma em um pêssego enorme, rígido e inflamado. Quando essa esponja cresce, ela aperta o canal da urina. É por isso que o Roberto urinava em gotas. Mas o estrago real acontece ao redor desse canal. A próstata inchada esmaga uma rede finíssima de vasos sanguíneos e nervos que levam a vida para as pernas e para a região pélvica. O fluxo de sangue limpo e oxigenado despenca. Os músculos das pernas do Roberto, que exigem uma quantidade massiva de oxigênio e nutrientes para se manterem fortes, começaram a morrer de fome. Eles atrofiaram. Essa é a verdadeira causa da sarcopenia. A perda de massa muscular severa que destrói a saúde do homem 60+ e causa aquelas dores agudas e fraqueza nos joelhos. As pernas dele doíam porque os músculos estavam sufocando sem sangue. E a ereção fraca? A mecânica é exatamente a mesma. O sangue que deveria descer com força para preencher os corpos cavernosos do pênis batia na barreira da próstata inflamada e dos vasos entupidos pela gordura e pelo açúcar. Sem fluxo sanguíneo vigoroso, não existe firmeza. O bloqueio do Roberto não era psicológico, não era estresse do trabalho. Era um estrangulamento físico, mecânico e vascular, causado por uma inflamação que ele mesmo alimentava todos os dias no café da manhã. Ele arregalou os olhos. A culpa tomou conta do rosto dele por um momento. Ele me perguntou se o dano era irreversível, se ele precisaria viver à base de analgésicos para a perna e comprimidos azuis perigosos para tentar ter uma noite decente com a esposa. Eu fui categórica. Disse que a urologia preventiva não trabalha com remendos provisórios. Nós íamos limpar aquele terreno e reconstruir o corpo dele de dentro para fora. O primeiro passo inegociável era estancar o sangramento da testosterona. Nós precisávamos parar a conversão desse hormônio vital em DHT tóxico. A resposta para desinchar aquela glândula de forma segura não estava em receitas de tarja preta que causam depressão e acabam com a pouca libido que resta. A resposta estava em um mecanismo de defesa criado pela natureza, extraído de uma planta poderosa chamada sol palmetto. O sol palmetto purificado age no corpo masculino como um escudo de chumbo. Ele envolve a enzima 5-alfa-redutase e simplesmente desliga o botão de funcionamento dela. Ao cortar o mal pela raiz, a produção de DHT do Roberto despencou. Sem esse veneno alimentando o inchaço, a próstata dele parou de crescer. Aos poucos, aquela glândula rígida começou a ceder, a murchar, aliviando a pressão esmagadora sobre os vasos sanguíneos pélvicos. Mas apenas desinchar a próstata não traria a força das pernas e a virilidade do Roberto de volta na mesma semana. Os canos do encanamento dele estavam sujos, endurecidos por décadas de açúcar e margarina. O endotélio estava rasgado. Para devolver a elasticidade aos vasos e fazer o sangue jorrar para as panturrilhas e para o pênis com a pressão de um jovem, o corpo exige um reconstrutor vascular imediato.
Um aminoácido que atua como um desentupidor biológico de alta performance, a L-arginina. Quando a L-arginina entra na corrente sanguínea de um homem acima de 50 anos, ela viaja até as paredes das artérias e sofre uma conversão química explosiva, transformando-se em óxido nítrico puro. O óxido nítrico é o gás da vida. Ele força as paredes dos vasos, que antes estavam tensas e rígidas, a relaxarem completamente. O calibre da artéria aumenta. O sangue encontra um caminho livre, largo, sem atrito. O Roberto precisava dessa lavagem vascular com urgência. E a biologia exige que a L-arginina tenha um parceiro para fixar esse trabalho nas células. Ela precisava do zinco. O corpo do Roberto, inflamado e cansado, havia esgotado todas as reservas de zinco anos atrás. O zinco é o cimento que sela os vasos e religa a comunicação do sistema nervoso com a saúde da próstata. Sem zinco, a próstata após os 50 fica vulnerável a infecções e a saúde íntima masculina desmorona. Quando o corpo do Roberto recebeu a dosagem clínica exata de zinco combinada com a L-arginina, a mudança não foi sutil. Foi uma verdadeira reconstrução vascular sistêmica. O zinco agiu como um selante nas paredes das artérias dele, que estavam machucadas pelos anos de excesso de açúcar e margarina. Com os vasos selados e fortalecidos, a L-arginina encontrou a pista livre para inundar o sangue dele com óxido nítrico. O primeiro sinal de que a urologia preventiva estava vencendo a doença apareceu exatamente onde ele mais sofria: nas pernas. Na nossa terceira consulta, ele entrou na sala com um passo firme. A respiração estava controlada. Ele sentou na cadeira sem precisar apoiar as mãos nos joelhos e me contou sobre a manhã da terça-feira anterior. Ele acordou às 6 da manhã, não de madrugada. Ele abriu os olhos, olhou para o teto e percebeu duas coisas absurdamente importantes para a saúde do homem 60+. A primeira foi o silêncio da própria bexiga. A próstata após os 60 não precisa ser um alarme noturno. Com o sol palmetto, bloqueando o DHT venenoso. A glândula dele murchou. O inchaço desapareceu e a uretra estava livre. O jato de urina daquele dia foi forte, contínuo, lavando a bexiga por completo em poucos segundos. A segunda coisa que ele percebeu foi a ausência da dor. A panturrilha não repuxou. A coxa não estalou. O óxido nítrico havia dilatado os vasos das pernas dele, entregando uma carga maciça de oxigênio e nutrientes para os músculos que antes estavam sufocando. A sarcopenia, aquela perda de massa muscular que destrói a qualidade de vida masculina, estava sendo revertida porque o sangue voltou a alimentar as fibras musculares. Ele sentiu uma vontade instintiva de se movimentar. Aquela apatia matinal tinha sumido. Mas a parte mecânica do corpo é apenas a fundação da casa. O encanamento do Roberto estava desentupido. O motor estava limpo. As pernas estavam fortes. Só que a ereção humana exige mais do que veias dilatadas. Ela exige um comando central agressivo. A vontade genuína, o instinto primário de procurar a esposa na cama, nasce de uma faísca química no cérebro. E a inflamação crônica que ele carregou por anos havia apagado essa faísca. O corpo dele tinha esquecido como fabricar a matéria-prima do desejo. Não adianta ter as artérias dilatadas se o seu cérebro está anestesiado e os seus testículos estão dormindo. Esse é o erro fatal do tratamento tradicional para a disfunção erétil. A farmácia te entrega um comprimido que força o sangue a descer, mas a sua mente continua vazia. Você deita do lado da sua parceira e sente apenas um cansaço absurdo. O toque dela não gera arrepios. O cheiro dela não desperta o instinto. Para resgatar a saúde íntima masculina de forma absoluta, nós precisávamos religar o eixo de comunicação entre a cabeça e a fábrica de hormônios do Roberto. Foi nesse momento crítico que eu introduzi no protocolo dele uma raiz cultivada nas condições mais extremas do planeta. A maca peruana atua diretamente no hipotálamo, o centro de comando do seu cérebro. Ela não é um estimulante artificial que acelera o coração e te deixa suando frio. Ela é um adaptógeno puro. Quando a essência da maca peruana cruza a barreira do seu cérebro, ela varre a névoa mental. Ela desliga o botão do estresse contínuo e devolve uma energia física limpa. É a base biológica da sexualidade na maturidade.
O Roberto sentiu o impacto no terceiro dia. Aquela sonolência pesada depois do almoço desapareceu. A mente ficou afiada. Só que a energia mental da maca precisa de um gatilho físico para se transformar em virilidade pura. O corpo pedia testosterona. E para ensinar o organismo de um homem mais velho como aumentar testosterona naturalmente, sem agulhas e sem gel sintético que atrofia as glândulas, a natureza criou um mensageiro biológico imbatível chamado Tribulus terrestris. A Tribulus não te entrega hormônio pronto. Ela faz algo muito mais inteligente e seguro. Ela viaja pela corrente sanguínea, bate na porta da glândula pituitária no cérebro e dá uma ordem severa para liberar o hormônio luteinizante. Esse hormônio desce pelo corpo como um raio e atinge os testículos em cheio. As células de Leydig, que estavam adormecidas e encolhidas pela idade e pela má alimentação, despertam com um choque elétrico. Elas voltam a produzir testosterona de forma agressiva e natural, inundando o sistema do Roberto com a mesma força hormonal que ele experimentava aos 30 e poucos anos. Quando a energia mental gerada pela maca peruana se choca com a enxurrada de testosterona limpa produzida pelo comando da Tribulus, a libido explode. O desejo deixa de ser uma lembrança distante e passa a ser uma urgência física. O corpo reacende. A saúde sexual masculina não aceita negociações, ela exige esses compostos específicos para funcionar. Eu desenhei esse mapa metabólico para o Roberto na minha mesa. Mostrei como o sal-palmetto salvou a próstata, como a L-arginina e o zinco salvaram as artérias das pernas e do pênis, e como a dupla de maca e Tribulus reacendeu o instinto masculino. Ele olhou para os papéis, balançou a cabeça e perguntou como ele faria para encontrar tudo aquilo na dosagem certa. Ele confessou o medo de comprar farinha encapsulada nas prateleiras das farmácias e gastar a aposentadoria inteira tentando equilibrar 6 potes diferentes todos os dias. Eu vejo homens gastando muito em farmácias, mascarando o problema. A ciência mostra que esses compostos naturais juntos funcionam de verdade. Para facilitar, eu deixei aqui na descrição o link de uma opção natural que já reúne todos esses ingredientes nas medidas certas. Pode clicar para conhecer, mas continue assistindo porque o que vou explicar agora sobre a sua testosterona é vital. O que os exames de laboratório quase nunca mostram, e que os médicos de convênio não têm tempo de investigar, é o sequestro hormonal. O Roberto estava produzindo testosterona em abundância com a ajuda da Tribulus. Mas homens acima de 50 anos enfrentam um inimigo invisível no sangue. O fígado passa a produzir uma proteína pegajosa chamada SHBG. A função dessa proteína é nadar nas suas veias, agarrar a sua testosterona livre e algemá-la. Você produz o hormônio, mas o seu corpo não consegue usar. O hormônio fica preso, inutilizado circulando nas suas veias. A genialidade de usar esses extratos purificados na medida exata é que eles possuem a capacidade química de quebrar essas algemas de SHBG. Eles soltam a testosterona. O hormônio finalmente fica livre para entrar nas fibras musculares das suas pernas, para regenerar os seus ossos e para inundar a sua região pélvica, garantindo uma firmeza inabalável. A prova definitiva de que as algemas foram quebradas aconteceu em um feriado prolongado. A Helena, esposa do Roberto, estava na cozinha preparando o almoço. Ele tinha passado a manhã inteira no quintal, limpando a garagem e levantando caixas pesadas de ferramentas. Ele estava testando o próprio corpo, incorporando aos poucos exercícios para homens acima de 60, e percebeu que a dor aguda na panturrilha não existia mais. Os músculos estavam respondendo à testosterona livre. A alimentação saudável para homens, agora livre de margarina e farinha branca, tinha transformado o sangue dele em um combustível de alta octanagem. Ele entrou na cozinha suado. Olhou para a Helena cortando os temperos na pia. Não existiu planejamento na cabeça dele. Não existiu o cálculo mental angustiante de: será que hoje eu consigo? O instinto tomou o controle. O cheiro do pescoço dela despertou a memória química do cérebro energizado pela maca. A testosterona livre ordenou que as artérias se abrissem. O óxido nítrico da L-arginina dilatou os vasos pélvicos. O sangue desceu como uma avalanche. Ele abraçou a cintura da esposa por trás,
O toque firme da mão calosa dele fez a Helena soltar a faca na pia e virar o rosto assustada. O susto durou um segundo antes de se transformar em um sorriso largo e surpreso. Ela sentiu a força dele encostando nela. A ereção estava ali, pesada, inegável e completamente espontânea. O Roberto pegou a mão dela e a puxou em direção ao corredor. Ela deu uma risada baixa, trancou a porta do quarto. E o que aconteceu naquelas 4 paredes apagou 5 anos de vergonha, medo e desculpas esfarrapadas. A falha não existiu. A perna não repuxou. O coração bateu forte, mas com a segurança de um sistema cardiovascular limpo. Ele sustentou o ato físico com a resistência de um homem no auge da virilidade. Quando tudo terminou, ele continuou deitado de costas, respirando fundo, olhando para o teto. A Helena colocou a cabeça no peito dele, e dessa vez, não existiu choro escondido. Ela apertou o corpo dele com força e sussurrou que sentia saudade daquele homem. O Roberto engoliu seco, sentindo o peso da própria autoridade retornando para a alma dele. Ele não era mais um paciente doente. Ele era o pilar inabalável daquela casa novamente. A saúde masculina 60+ não é um terreno baldio que você abandona para o tempo destruir. A próstata após os 50 não precisa ser uma sentença de dor e constrangimento. O corpo humano, mesmo desgastado, é uma máquina de regeneração brutal quando você oferece a matéria-prima certa. O tratamento natural disfunção erétil não é um milagre esotérico. É biologia molecular pura aplicada a seu favor. É fornecer a chave para o seu próprio organismo, abrir as comportas de sangue e desligar o inchaço celular. A grande tragédia que vejo diariamente na cadeira de couro do meu consultório é o conformismo covarde. Homens que sentem o peso da ereção fraca, que sofrem com as fisgadas nas pernas enfraquecidas e que toleram levantar 4 vezes na madrugada para urinar, simplesmente porque ouviram de um vizinho que a velhice é assim mesmo. O declínio acelerado é uma escolha. O enrijecimento das suas veias é uma escolha. Negar ao seu corpo a L-arginina, o sal palmeto, o zinco, a maca e a tríbulos é assinar um contrato de falência da própria masculinidade. O seu sangue clama por oxigênio. Os seus músculos exigem fluxo. A sua parceira espera pelo homem que ela escolheu décadas atrás. Se você continuar engolindo paliativos sintéticos e aceitando a inflamação que domina a sua próstata e as suas pernas, o cenário futuro é de completa dependência física. Mas se você decide hoje limpar as vias, desinchar a glândula e libertar a sua testosterona, as próximas décadas da sua vida serão marcadas por vigor, respeito e uma firmeza física que vai chocar você mesmo. Você já viu as provas e conheceu histórias reais. A idade não define a sua potência. Não aceite perder a sua melhor versão. Clique agora no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e conheça a fórmula natural completa que tem devolvido a virilidade e a energia para milhares de homens. A mudança começa com essa decisão.